Olá, tudo bem? Hoje nós vamos meditar um pouco aqui em Provérbios, no capítulo 10. E o capítulo 10 já começa com aquela seção de vários provérbios de uma linha, né? Ou seja, provérbios curtos, onde Salomão vai dar aqui várias instruções, várias recomendações. Lembrando que Provérbios, Salomão está, falando para o seu filho. Lembram que nós comentamos que do capítulo 1 ao capítulo 9 é uma série de 10 trechos onde Salomão fala diretamente com seu filho e existem 4 trechos da sabedoria. Então agora, a partir do capítulo 10, Salomão vai falar de vários provérbios. E nesse capítulo 10, vários provérbios curtos, mensagens ali de uma linha. E nesse capítulo 10, ele vai falar um pouco sobre a preguiça, a pessoa que não gosta muito de trabalhar. Ele vai falar sobre a honestidade, sobre a justiça, sobre falar palavras boas, palavras sensatas que edificam as pessoas. É um pouco do que ele vai falar. O capítulo 10 tem 32 versículos. E se a gente fosse tratar aqui versículo por versículo, a gente passaria muito tempo. A gente ficaria muito tempo falando, porque, como a gente já explicou, são provérbios curtos, então tem vários provérbios aqui listados nesse capítulo, e a gente passaria muito tempo, e o áudio ficaria muito longo. Então a gente vai tentar trazer aqui alguns versos que é difícil a gente falar assim que são mais importantes, porque todos eles são importantes. Mas, de repente, de alguma maneira, algum verso que tenha falado mais especificamente com a gente, naquele dia, nesse momento, e fazer alguns comentários. Então, o capítulo 10 de Provérbios, ele começa dizendo assim, no verso 1, o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então, a primeira recomendação, lembrando, Salomão está falando com o seu filho. Esse livro foi escrito para ele conversar com seu filho. Lembrando aqui, ou melhor, voltando aqui, Salomão, ele está, a primeira consideração que ele faz é que o filho sábio alegra o pai e o insensato é a tristeza da sua mãe. Eu já fui policial militar e algumas vezes eu apreendi menores na rua que às vezes a mãe e o pai nem sabiam que eles estavam fazendo coisa errada, que eles estavam ali envolvidos com drogas, ou envolvidos ali em pequenos delitos. E algumas vezes aconteceu de nós apreendermos menores e a mãe aparecer ali desesperada, chorando. Exatamente o que esse texto diz, que o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Salomão vai seguir aqui, falando que o melhor tesouro que a gente pode ter é estar na presença de Deus. No verso 3, Salomão vai dizer que o Senhor não deixa ter fome o justo. O correto, o honesto, a pessoa correta, honesta, ele pode ter uma esperança no Senhor, de que o Senhor há de suprir as suas necessidades. No verso 4, ele vai dizer, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente vem a enriquecer-se. Então aqui ele está falando, mão remissa é a pessoa que com falta de vontade, com falta de força, e aqui falta de força no sentido da má vontade mesmo, da preguiça. No verso 8, ele vai dizer, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Aqui, quando ele diz aceita os mandamentos, ele está falando das pessoas que ouvem os mandamentos corretos e aceitam a instrução, e que isso vai trazer sabedoria para o seu coração. No verso 11, ele vai dizer, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca do perverso mora a violência. É interessante a gente meditar nesse texto,
porque ele mostra aqui que, né, quando ele fala da boca, ele está dizendo de palavras, daquilo que a pessoa fala, e que às vezes as palavras das pessoas podem trazer situações cruéis, situações difíceis, situações de violência. Por isso que o provérbio ele vai dizer que a pessoa sensata ela fala pouco, né? Não com essas palavras, mas ele vai dizer, né, aqui de uma maneira mais poética, que quem é sensato fala pouco. Ele vai seguir ainda aqui, né, nos outros versos, dizendo que no verso 22, ele vai dizer, no verso 23, para o insensato, praticar a maldade é divertimento, para o homem inteligente, o ser sábio. Então Salomão vai dizer que para o insensato, quer dizer, para a pessoa que não tem senso, é aquele famoso Simancol, lembra do Simancol? Aquele remédio que é muito bom a gente tomar, né? Simancol. Ele vai dizer que para essas pessoas a maldade é um divertimento, a pessoa se alegra com a maldade. Mas para as pessoas de bom senso, ele vai dizer que a alegria delas é ser sábio, adquirir sabedoria. E ser sábio aqui não é só no sentido de adquirir conhecimento, né? Porque tem muitas pessoas que são muito inteligentes no sentido de conhecimento acadêmico adquirido, mas que, né, nas decisões da vida são tolas, não têm sabedoria nas decisões da vida. No verso 26, eu gostei muito desse verso. Ele diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Ou seja, é uma coisa irritante, né? Vinagre nos dentes e fumaça nos olhos. A gente não consegue pensar em nada agradável se a gente falar em vinagre nos dentes e fumaça nos olhos. Ele diz que para quem manda, ou seja, para o patrão, para alguém que está, né, hierarquicamente acima, delegando ou orientando alguém a fazer determinada atividade, está dizendo que o preguiçoso é igual fumaça nos olhos, ou seja, é uma coisa que incomoda, é uma coisa irritante, é uma coisa, né, que a gente quer se livrar dela de qualquer maneira. No verso 30 diz que o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Os justos aqui têm uma conotação de pessoas que confiam no Senhor, que foram justificados por Deus. Essas pessoas não serão abaladas, diz o texto, porque o Senhor, na verdade, Ele é a nossa força. A Bíblia, ela não promete para a pessoa que crê em Deus, ela não promete uma vida fácil. A Bíblia não diz que quem crê em Deus não vai ter problemas, não vai ter dificuldades. Em momento algum a Bíblia diz isso. O que a Bíblia diz é que aquele que crê em Deus não será abalado. Ou seja, o problema vem, a situação difícil vem, mas aquele que crê em Deus, ele permanece firme porque o Senhor é a sua fortaleza. O Senhor é o seu socorro, o Senhor é o seu sustento. Então, meus queridos, é interessante a gente observar aqui, né, todos estes provérbios de sabedoria. Por isso eu convido você a ler o capítulo 10 de Provérbios, tendo esse entendimento, né, que é um pai orientando seu filho nas coisas da vida. Eu mencionei aqui somente alguns versos, né, alguns versículos, mas tem ainda muita coisa boa para você ler e aproveitar. E eu espero que o Senhor possa falar ao seu coração, que o Senhor possa direcionar o seu coração, lhe orientar. E como o texto aqui nos convida, né, a buscar a sabedoria, que a gente possa buscar essa sabedoria em Deus, para que Deus nos guie, nos oriente na sua palavra e a gente possa tomar decisões acertadas. O meu desejo é que você esteja bem, que esse áudio te encontre bem. E se porventura você não estiver em um momento bom, que o Senhor possa te fortalecer, que o Senhor possa
te dá graça para que você passe por esse momento com sabedoria e possa vencer essa situação. Aí, é o que eu desejo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.